Eu tinha razão. O time do Leonardo Jardim joga mais do que o do Felipe Luiz. Sim, hoje eu fico preocupado. Aí o Flamengo ele começa a subir e o Palmeiras ele começa a apontar uma oscilação. O Flamengo atropelou o Independiente Medellín. Galera, vamos ver aqui a análise da mídia rival, né, em relação à grande vitória do Flamengo na Libertadores. A mídia também acabou aí fazendo análise sobre o técnico Léo Jardim, técnico do Flamengo, e também a mídia palmeirense acabou fazendo comparações do seu técnico Abel Ferreira com o técnico do Palmeiras. O BAP, onde quer que ele esteja nesse momento, o que ele deve estar falando? Eu tinha razão. O time do Leonardo Jardim joga mais do que o do Felipe Luiz. Não. Não? Não, na verdade, o time do Leonardo Jardim está se aproximando no nível do time do Felipe Luiz, como era de se esperar. Eu acho que cada um está Tá se fazendo aproximando o que a gente rápido, hein? imagina. Em 2 meses. É, exato. Né? Porque um time tão bom como o Flamengo, ele recupera o nível de jogo rapidamente. Né? Já é uma sequência boa, já não é só um jogo. Aí o desastre de Bragança ficou como um episódio isolado. Mas é inevitável comparar os dois times, porque são dois times para consumos diferentes. Né? O Palmeiras é um time mais de consumo interno, muito eficiente, e o Flamengo é um time mais de consumo externo, né? De placares dilatados. O Abel não quis falar sobre algumas questões ontem, né, depois do jogo, né, sobre a suspensão, sobre detalhes sobre a questão do Vitor Roque, mas ele falou uma frase para mim que me marcou muito e que traduz o que é o Palmeiras dele, né? Então, assim, veja se vocês concordam, né? Poderíamos ter mais vantagem? Se calhar, sim. Há quem goste, quem não goste, aqui vai ser sempre assim. Ou seja, aqui vai ser sempre assim. O Palmeiras vai jogar para vencer e não para sobrar. Não é a intenção dele, né? Não é a vocação dele, melhor dizendo. E isso pode ser suficiente? Pode. A minha grande interrogação para a temporada é: o Palmeiras vai estar sempre com esse desempenho em todos os torneios? Meio aquela coisa de 2 pontos por jogo, né? No Brasileirão, na Libertadores, etc. e tal, que vai dar briga por título em todos os locais, em todas as competições. Mas quando o Palmeiras teve nas 2 últimas temporadas adversários que fizeram mais do que a curva, fizeram mais do que o esperado, extrapolaram, o Palmeiras não fez o suficiente contra o Botafogo, turbinado lá da temporada retrasada, e contra, sobretudo, o Flamengo da temporada passada. E o Flamengo da temporada passada perdeu o técnico, mudou o técnico, mas continuou com aquela tropa maravilhosa de choque. Se o Carrascal não está bem hoje, o Paquetá pode estar amanhã. Se o Samuel Lino não estava bem, agora ele já está. O Cebolinha está voltando. O Jorginho ainda está fora, mas voltou o Saul. Aí o Pedro às vezes vai descansar, tem o Bruno Henrique, e o Flamengo vai jogar sempre para golear. Isso a gente sabe, é a vocação, né? Então eu acho que são estilos diferentes. E eu acho que você ficou, Tironi, 5 anos pregando aí a questão da espanholização. Essa temporada nunca foi tão nítida a diferença dos dois sobre os demais, né? Porque eles, além de tudo, investiram absurdas quantias na janela de janeiro, né? Um trouxe o Paquetá, outro trouxe o Arias, e por aí vai, né? Pode ter nas Copas pode ter alguma super... Pode. O Corinthians pode ser campeão da Libertadores, como disse o Neto? Pode, de repente, né? Numa Copa. Mas no Brasileirão é muito difícil. Tem lá o jogo que o Juca falou do final de semana, que eu acho um jogo muito interessante mesmo, porque o Bahia, que fora essa dupla, é o outro time mais estruturado do país, vocês concordam? Fora a dupla, Sim. o terceiro time em estrutura do país é o Bahia, certo? Não em poderio econômico, mas em estrutura, estabilidade, trabalho a longo prazo, alguns bons jogadores. E o Bahia só tem o brasileiro, além da Copa do Brasil. O Bahia jogou contra o Palmeiras, confronto direto, perdeu na Bahia. Reclamou da arbitragem, jogou bem, mas perdeu. E agora ele tem um outro desafio maior contra o Flamengo no Maracanã.
Não digo que o Bahia vai ser o intruso, mas o Bahia pode ser a terceira força no brasileiro. Ele dá desse sinal. Mas tá cada vez mais nítido que vai ficar entre os dois, né? O campeonato de pontos corridos. E aí, nas Copas, sim, pode ter uma ou outra surpresa. Mas são dois times fortíssimos, com jogadores de nível Europa, né, nos seus times. Né? Os outros não têm isso. Não tem, só que cada um tem um estilo. Como diz o Abel, há quem goste, há quem não goste. Galera, e sabe o que é mais engraçado? Essa terceira força, né, do futebol brasileiro, na temporada atual, era para ser o Cruzeiro, né? O Cruzeiro acabou se preparando para isso, né? Fez boas contratações, né? Acabou pegando o Gerson ainda, que teve aquele todo problema, né, com o Flamengo. Mas o Cruzeiro, mesmo com muito dinheiro, não consegue ter uma boa gestão e começou muito mal aí o Campeonato Brasileiro. Mas continuando com o assunto aqui, galera, da Libertadores, vamos ver aqui a galera do Não Importa o que digam, o que eles falaram sobre o início do Flamengo na Libertadores. Eu só falo assim, hoje eu fico preocupado. Hoje, para mim, acontece igual ano passado, o Wesley. O Palmeiras estava aqui antes do Mundial de Clubes e o Flamengo estava em crise. Literalmente estava crise. Aí o Flamengo ele começa a subir e o Palmeiras ele começa a apontar uma oscilação. Tá igualzinho. O Palmeiras aponta uma oscilação, não em derrota, mas em atuação. E o Flamengo aponta uma crescente. É a mesma coisa. A diferença é que ainda tem muito jogo até o Mundial. Você tem... até o Mundial, se eu não me engano, são mais 13 jogos. Eu vou até contar aqui, ó. Nós temos até o Mundial 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Mais 9... um, quer ver? Vamos adiantar aqui, galera, para essa parte em que sai o quarto gol do Flamengo, né? Eles estavam em live acompanhando o Flamengo e teve um torcedor do Palmeiras questionando eles serem palmeirenses e estar acompanhando o Flamengo. Aí a gente vai ver quem é palmeirense e quem não é. Não, agora, tipo, os caras tá amassando, a gente vai aqui... não, é um lixo. Tá 4-1 pros caras. Acabou de sair o quarto. Olha o gol do Acabou de Pedro. sair? Acabou de sair. E era pra ser Não, mas 5, o né? super Porque o palmeirenção, a ele entra aí... errou que a na gente... cara do gol. mas é isso. Mas sabe o que é isso, Fernando? Aí os caras que é o quê? Nossa, velho, a gente não pode falar do Flamengo porque a gente tá sendo contra o Palmeiras. Mas ninguém nem tá falando do Flamengo, só tá falando do fato. Os caras tá amassando um time fraco. A gente Exatamente. sofreu com um time fraco, é só um fato. Exato. E é o que a gente tinha que ter feito exatamente isso que o Flamengo tá fazendo aqui, ó. Tanto que o que era o assunto da semana? Pô, é jogo pro Palmeiras enfiar 5, 6. Não, tudo bem que se não fosse 6, mas era jogo pra ter feito 3, vai. Pelo menos. 3, E tranquilo. folga. E tranquilo. É isso. Se a gente não pode... Outra coisa, a defesa do Palmeiras também, o super palmeirense. Se a gente também não puder falar da defesa do Palmeiras... O Palmeiras tá tomando gol em quase todo jogo. Em quase todo jogo. Então, se também não for para falar da atuação do ataque, se a gente for olhar para a defesa e olhar... não é a mesma consistência defensiva. Então, tudo bem, hoje a gente vai falar assim, mas... E sabe qual que é o pior? Os times não estão criando muito para furar o bloqueio defensivo do Palmeiras. Os times fazem 2 ataques e faz um gol. Que é pior do que criar muito. Porque se a gente estivesse realmente tomando muito ataque e tomando... Deixa eu perguntar pra você, eu não vi, tá? Mas agora que eu tô vendo aqui esse... E realmente, né, galera, essa é a grande diferença. Geralmente o Flamengo aí, quando pega um time que é muito inferior, o Flamengo sempre joga melhor. O Flamengo ontem começou o jogo muito melhor, né? Primeiro tempo ele jogou muito bem, acabou tomando um gol de empate ali, de bobeira, quando o placar já era para estar no mínimo 2-0 para o Flamengo. E o Flamengo no segundo tempo conseguiu se impor e realmente vencer fácil, né? Esse jogo da Libertadores. E o Palmeiras ontem acabou vencendo de 2-1 e teve ali até o segundo gol do Palmeiras, que foi um gol de pênalti. Foi um pênalti que acabou sendo duvidoso e isso acaba deixando os torcedores palmeirenses bastante revoltados. Vamos ver também, galera, o Opina Porco que falou sobre essa partida de Palmeiras e Flamengo na Libertadores. Mas, voltando a falar do jogo do Palmeiras, o Palmeiras ele passou um sufoco que não era necessário e mostrou uma falta de efetividade. E eu lembro uma vez que o técnico do Flamengo, Leonardo Jardim, eu acho legal a gente colocar isso aqui para ilustrar, que ele falou sobre a posse de bola estéril. E ele fala que ele não gosta de posse de bola estéril. Ou seja, em outras palavras, que ele, se precisar deixar o time mais reativo, em alguns momentos ele vai deixar. Só que mais reativo, mais resolutivo. Eu acho que é esse o princípio que eu interpretei daquela coletiva
do Leonardo Jardim, que eu acho que ele ilustrou muito bem. E é legal, cara, quando a gente às vezes reconhece um ponto de observação, de ilustração de um técnico rival. Não tem problema nenhum, é interessante isso. E eu acho que é isso que falta pro Palmeiras. O Palmeiras tem muita posse de bola estéreo. E aí, quando você olha, por exemplo, o jogo do Flamengo, cara, o Flamengo atropelou o Independiente Medellín. Ah, Neto, mas o placar de agora não significa nada pro resto da competição. Eu concordo. O importante é vencer, o importante é os 3 pontos, ok. Só que ele ilustra um pouco a capacidade de objetividade, de resolução da equipe, de efetividade. E o Palmeiras, ele mostrou muito pouco isso. Ele deixou muito a desejar e continua deixando a desejar. No domingo a gente viu que o Corinthians, cara, com 2 a menos conseguiu segurar o jogo. Na base da pancada, fazendo uma cera, sim. Mas mesmo assim o Palmeiras, ele não conseguiu fazer valer mesmo aquele curto espaço de tempo que ele teve. E realmente foi muito curto, né? Não deu nem 10 minutos de jogo jogado, vamos dizer assim. O que é um absurdo. Mas tudo bem, não vem ao caso aqui na nossa discussão. Já o Flamengo, você vê que o Leonardo Jardim imprime ao Flamengo mais poder de conversão, mais poder de resolução. E aí você teve gols aqui, ó, Lucas Paquetá, que fez o primeiro gol, que foi um belo gol, inclusive. Bruno Henrique, mano. Cara, Bruno Henrique, Arrascaeta e Pedro foram os autores do gol. Inclusive o gol do Arrascaeta, uma bela jogada trabalhada entre os dois, né, o Bruno Henrique e o Arrasca. E, cara, como que esses caras, eles trazem resultado esportivo pro Flamengo, né? Pensa, há quanto tempo que esses caras, eles estão rendendo muito bem no Flamengo? Pô, 2019? É isso, não é? Desde 2019 a gente fala todo ano desses caras. Então, realmente, mano, parece que o Leonardo Jardim, ele consegue imprimir um Flamengo agressivo ofensivamente, que mantém posse de bola e, acima de tudo, tem uma capacidade de resolução que, nesse momento, está sendo melhor que a do Palmeiras. Eu não estou querendo dizer que, em um eventual confronto entre as duas equipes, o Flamengo vai vencer ou o Flamengo vai ser campeão sobre o Palmeiras. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas eu estou querendo dizer que o investimento que a gente fez, o elenco que a gente tem essa capacidade também de tirar esse poder de definição. E assim, meus queridos, não estranhem, tá? Se na final da Libertadores pintar aí um Flamengo e Palmeiras de novo. Eu não duvido disso, porque o Palmeiras é um time consistente, é um time batalhador. Só que ele precisa começar a resolver mais. Por que a gente investiu tanto dinheiro? Para que o time se tornasse mais resolutivo. E o Palmeiras precisa. Só que quando chega dentro da pequena área, parece que o time fica muito disperso. Muita gente quer, às vezes, trabalhar no sentido coletivo e a gente tem pouca atuação individual. Aí, né, galera? E o que mais deixa os palmeirenses aí na mídia paulista chateados é a questão do Flamengo estar vencendo bem e estar fazendo bons resultados. O Flamengo, quando pega um time fraco, o Flamengo ganha com facilidade. E o Palmeiras, mesmo quando pega um time inferior, não consegue desempenhar um bom futebol. Sem contar também que, mesmo em partidas em que o Palmeiras acaba vencendo, o Palmeiras não consegue desempenhar um bom futebol. Então, a torcida palmeirense vê isso como uma crise, acha que o Palmeiras está vencendo os jogos simplesmente pelo elenco que tem, porque realmente o Palmeiras não tem um elenco ruim, mas não consegue mais desempenhar um bom futebol com Abel Pereira. E em contrapartida, né, galera, tem o Flamengo que vive um bom momento com o Léo Jardim. O Léo Jardim iniciou muito bem no Flamengo, acabou perdendo ali só aquele jogo contra o Bragantino, né? Que foi um jogo vexatório, mas em outras partidas o Flamengo tem se comportado muito bem, principalmente dentro do Maracanã. Mas é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Se gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa o like também, dá aquele hype que vai ajudar bastante. Tamo junto e até a próxima.